Depois do clássico na Arena do Jacaré, o primeiro que decide o Campeonato Mineiro de 2011, entra no nosso gramado Dimara Oliveira, nossa centroavante predileta e favorita, que vai nos falar sobre tudo que aconteceu no clássico. Bom dia, Dimara. Bom dia. Eu acho que foi bem perto daquilo que a gente previa, né? Na sexta-feira aqui. Que ainda, mesmo o Cuca dizendo que não, mas os reflexos da eliminação na Libertadores ainda se mostraram bem próximos da equipe do Cruzeiro. Uma equipe muito nervosa em campo, né? Gente, interessante, né? O Cruzeiro não tinha tido ninguém expulso, né? Aí no jogo da Libertadores o Roger foi expulso, o Montilho foi expulso ontem. Você vê como que a equipe perdeu mesmo aquele contexto que vinha tendo, estrutural mesmo, emocional, físico e técnico, né? Porque vamos ser sinceros, a expulsão tem a ver sistematicamente com o fato de você não estar atuando bem tecnicamente. Mas né? o Montilho, no caso, ontem atuava, fazia uma partida até bem razoável pelo Cruzeiro. Eu não sei, Paulo, sinceramente. Eu acho que ele até teve uma movimentação interessante no gol e tal. Mas, assim, você vê que o Montilho ele ainda tem uma dificuldade quando existe esse nível muito alto da rivalidade, do precisar mudar uma situação. Quando ele está muito marcado, ele fica abalado. Ele ainda não está conseguindo se virar. E nesses 3 últimos jogos em que o Atlético venceu o Cruzeiro, ele não teve boas apresentações. E aí, acho que nada tem a ver... vai fazer falta o próximo jogo. E acho que nada tem a ver com esses questionamentos também que as pessoas falam assim, é na decisão, é contra-ataque. Não é bem isso. Eu acho que ele, quando ele sofre uma marcação muito intensa e que tem esse fator rivalidade, ele tem uma certa dificuldade de movimentação mesmo. É a marcação que faz com que ele tenha essa dificuldade, porque, sem dúvida nenhuma, ele é o jogador mais visado. Né? Como no caso do Atlético, que acabou perdendo o Neto Berolla, você vê que a função do Neto Berolla específica, que eu até não acho que tecnicamente é um jogador que faz diferença para o Atlético, mas ele, como ele tem aquela velocidade toda, ele puxa muita marcação em cima dele, né? Ele leva um monte de gente com ele. A função dele e o que o Dorival tem utilizado é nesse ponto. Então, tecnicamente, ele não acrescenta, mas taticamente, ele tem essa função dentro de campo. E a explicação, como no caso da eliminação do Cruzeiro na Libertadores, é muito simples. O Cruzeiro jogou melhor que o Atlético. Né? Em que pese o que o Atlético jogou melhor que o Cruzeiro. Desculpa, o Atlético jogou melhor que o Cruzeiro, especificamente no clássico. E justifica. Então, assim, não tem que voar muito na história, não tem que querer outras explicações. Eu acho que tem alguns questionamentos, alguns lances que poderiam ser capitais para o jogo, o próprio pênalti que não marcado em cima do Berolla, o do Ortigosa também, que a gente... ainda tem um pouco de dúvida, mas me parece, pelo que todas as imagens que eu vi, ter sido pênalti. O lance do Fabrício, os 2 lances, que o Fabrício entrou de uma forma... correta? Do Montilho, sim. Isso aí não há dúvida. Não tem dúvida. Os 2 lances do Fabrício, você diz Os 2 lances do Fabrício, eu acho que o Paulo César deveria ter sido mais enérgico no lance, porque o Fabrício entrou de uma forma... Ele estava voltando, a gente sabe o empenho, a vontade que o jogador tem, e ele é um jogador que viveu nos últimos anos muito próximo a essa rivalidade com o Atlético, né? Então ele entrou mas ele entrou fora de controle, né? Estava caçando confusão, né? A impressão que a gente tinha que ele estava fora de controle. Mas daí a você questionar, olha, será que ele entrou para fazer isso? Nada a ver, porque realmente o jogador entra com aquele espírito. O dele errado, vamos ser muito... Errou a dose. Ele errou a dose, né? A vontade a gente entende, mas o errar a dose, ele errou mesmo naquele contexto, que também tem muito a ver com que todo mundo falou, que todo mundo viveu naquele momento. Ou você acha que na pré-eleição do Cuca não foi dito que esse resultado era importante para reverter toda uma situação que estava acontecendo? Sim, para esquecer uma semana ruim. E não poderia ser diferente. Né? Só que às vezes um jogador ou outro se imbui de um espírito um pouco diferente na questão, né? Toma muito a situação. E é preciso ter mais consciência do momento, trabalhar mais o jogo. E a gente não viu o Cruzeiro fazendo isso. Muito em cima de um meio-campo do Atlético, que a gente já tinha elogiado na semana passada, com os meninos que vem fazendo um trabalho muito bacana. E você vê que o Cruzeiro com aquele... Não se abalaram com o jogo de final. Não se abalaram com o jogo de final. E o Giovani tem que destacar a atuação dele, porque ele realmente está muito bem. O Guilherme pela lateral também muito bem. Então, são situações em que algumas peças funcionaram pelo lado do Atlético e o que do Cruzeiro se esperava que funcionasse não funcionou. Em que pese se questionar por que o Roger não entrou como titular, né, e que a vaga foi ocupada pelo Gilberto, eu acho que a expulsão do Roger no último jogo pela Libertadores teve um peso sistemático naquela situação. Se o Cuca deveria ou não ter entrado com o Roger, é uma opção tática e técnica dele. Ninguém está vivendo mais o momento do grupo do que ele mesmo.
né? Então, são pontos que hoje a gente disse no Clássico, mas o Dorival mesmo dizia ontem no vestiário, olha só, não tem nada vencido, né? Uma vitória simples do Cruzeiro garante a ele o título mineiro. Então, é preciso que se pese o seguinte, por mais que a gente diga hoje assim, olha, o Atlético jogou bem, o meio-campo do Atlético foi muito bom, mostrou evolução, no domingo você vai ter um que vai ser escrachado, porque ficou fora, porque perdeu o título, seja ele o Atlético ou o Cruzeiro, né? Dependendo do que acontecer no jogo. Então, ainda está tudo em aberto, né? E querendo ou não, você vai ter no próximo domingo um Cruzeiro já mais consciente do que aconteceu, já assimilando mais o que foi a perda da Libertadores, melhor descansado, melhor preparado física e tecnicamente para encarar realmente uma decisão. Né? Então, a decisão efetiva é no domingo. Que os atleticanos estejam comemorando, e tem que comemorar porque o time deles teve uma superação muito grande, que os cruzeirenses ainda acreditem na possibilidade do domingo, porque o time deles tem condição técnica. Está em aberto para ter essa situação. Há de se lamentar o objeto atirado pela torcida do Atlético. No último clássico, todo mundo vai lembrar que a torcida do Cruzeiro também fez a mesma coisa. Então, é preciso um certo cuidado, né, nesse contexto de jogo para que a situação não descambe. Ontem foi um jogo muito nervoso, com muitas situações de rivalidade tensa e absoluta dentro de campo e que a gente sabe que vai evoluir para que domingo tenha mais ainda. Uma pergunta observando particularmente os times treinados pelo técnico Cuca, pelo Filipão, tem uma linha de pensamento. Adilson Batista, Cuca, Filipão, Celso Roth, se parecem um pouco na linha de pensamento de armar os seus times. Os treinadores do sul do país. E os treinadores do sul do país. Me parece que jogam muito, escravizam muito o time para jogar em função de um determinado jogador. Eu vejo isso no trabalho do Cuca muito claro, vi quando estava no Fluminense, quando estava em outros times, eu vejo isso no trabalho do Cuca. Ele parece que ele pega um jogador e faz com que o time todo jogue em função desse mesmo jogador. Hoje seria o Montilho que ele faz isso. Isso não tem prejudicado o desenvolvimento do Cruzeiro, principalmente quando o Montilho não é aquele jogador brilhante, porque é um baita jogador. Mas em alguns momentos ele não se revela aquele jogador brilhante que ele é na maioria das vezes. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer o seguinte, é muito difícil quando você tem um jogador muito diferenciado, como é o caso do Montilho, você não jogar em função dele. Sim. Né? Como a gente tem vários exemplos no futebol nacional e internacional. Só que quando você não pode criar uma dependência desse jogador. Né? Eu acho que isso é o que mata um time. Óbvio que com o talento que esse meia tem, como outros meias têm, que são raros hoje no futebol, naturalmente o seu time joga em função daquilo que ele pode apresentar. Né? E acho até que ele tinha uma opção efetiva ontem, que era, se tivesse o jogo muito em cima do Montilho, ter a atuação do Gilberto também paralela a isso. Só que o Gilberto também não rendeu aquilo que se esperava dele, que ele rendeu no jogo da Libertadores. Então, até que a condução tática do jogo foi inteligente. Só que nem sempre esses jogadores eles têm o desempenho que você imagina que eles possam ter. Né? E defensivamente, você vê que o Renan Ribeiro nem teve tanto trabalho assim. O Cruzeiro teve muitas dificuldades para penetrar ofensivamente para uma equipe que tem um ataque tão positivo como o Cruzeiro tem. Ao mesmo tempo em que o Fábio, as chances que o Atlético teve, ele aproveitou melhor a situação. Né? Em que se questiona a questão do gol de falta do Cruzeiro, e aí volta aquela história, o Fábio, quando é gol de falta, ele sempre tem um pouco mais de dificuldade. Acho que um jogador tão importante como é o Fábio no contexto do Cruzeiro, é óbvio que ele é humano, né? E que em algumas situações, em algumas posições, e algumas situações de jogo, ele é melhor ou não. Né? E isso tudo é que faz com que esse clássico seja o que ele é, demonstre o que ele pode ser. E o Atlético quebra um tabu de Atlético e Cruzeiro de vencer como mandante, né? E tendo a sua torcida a seu favor, porque isso não estava acontecendo desde que saiu do Mineirão. Em que se pese que o Atlético venceu também o clássico contra o América, já tinha essa conotação. Mas no Atlético e Cruzeiro, sim. E nos últimos clássicos, o Dorival tem sido vencedor, desde que ele estava no Cruzeiro, ele é vencedor, sim. E o Cuca ainda não conseguiu vencer efetivamente o Atlético. São situações de uma equipe e que conotam desse clássico que faz com que ele seja assim tão forte como ele é. Então, muitas emoções reservadas para o último jogo. Para o próximo domingo. Agora uma semana inteira de treinamento, nenhum dos times tem outro compromisso a não ser treinar e visar o clássico. No Cruzeiro, a volta do Thiago Ribeiro é garantida.
Vamos ver, né? Praticamente garantido. Mas tem uma semana aí para estar definindo, perder o Montijo, mas tem aí o Roger como opção, tem o próprio Gilberto, se ele quiser manter os 2 meses, tem o próprio Dudu, né, que também faz esse trabalho bacana. E no Atlético aí, a ausência do Berola, mas o Richarlison vai ser julgado no meio de semana, tem que ver o que vai acontecer com ele em relação à expulsão. O Renan já tem condições de volta, porque cumpriu suspensão. Então, os times podem sofrer alterações efetivas aí. Hoje eles estão de folga e acho que esse tempo é bom para estar repensando tudo, né? Agora, das alterações possíveis, do cenário de alteração possível entre Cruzeiro e Atlético, quem pode ser mais beneficiado nesse cenário de alterações? Olha, eu acho que o Montijo, mesmo não apresentando as situações que ele apresenta, ele é uma perda suficientemente clara para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem mais reposição que o Atlético, né? Dimar Oliveira volta 12:30 na tela da Band com Minas Esportes, falando sobre tudo isso e muito mais. Bom Dimar, dia. um grande abraço, bom dia. Estamos indo embora, muito obrigado por dividir.